te colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. É isso, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Diz a Bíblia, né? A nossa apóstolo João, nas suas cartas, a primeira carta 5, se não me engano, é o versículo 4 e 5 que diz que é a nossa fé que vence o mundo em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus. Assim, agradeço essa rica oportunidade. Glória a Deus. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, foi por você que ele mostrou tanto amor. Meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele versículo 1 em diante. Eu sou o homem que viu a infração agora fui de Deus. Ele me levou e me fez andar em treva e não na luz. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. E pouco a pouco nós vamos se reunindo. Esse nome maravilhoso que é o Senhor Jesus. Que só Ele
a honra e a glória. Eu quero compartilhar um texto que se encontra em João 11, 25 e 26. Todos nós conhecemos que diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisto? Então, nós sabemos que um jovem de 33 anos foi à cruz para resgatar um povo que estava perdido. E ele é o cabeça e nós somos apenas o corpo, dirigido por ele. E toda a honra a dada a ele, mais nada. E temos aqui que agradecer. Não importa os nossos problemas, importa que ele vive e reina para todo sempre. Amém. E eu agradeço a esse Deus maravilhoso, que um dia não só me, mas nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É um versículo muito pessoal, porque eu me lembro que teve um dia que eu ia fazer compra no Ceasa e eu estava com muitos problemas e entrou um rapaz de um centro de recuperação oferecendo aqueles versículos, né, que tem alguns dizeres, e Deus falou assim comigo no versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Nos momentos difíceis da nossa vida, Deus sempre tem uma palavra de ânimo para nos dar. E como eu fui incrédulo naquele dia, eu falei: não, você está vendendo isso daí, é tudo os mesmos versículos de alta ajuda. Ele: não, rapaz, é só esse que tem. Então Deus falou comigo naquele dia, eu comecei a chorar. Amém. Porque a Bíblia diz que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, que nós não devemos temer mal algum. E nesse versículo aqui ele falou: eu sou contigo, te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Então creia nisso, igreja. Eu quero desejar a todos, né, que vieram aqui nos visitar nessa noite, que se sintam à vontade, como o pastor já falou. E é isso que eu teria para falar para a igreja. Amém. Que quando a gente estiver quebrantado, procurando uma palavra, aqui você encontra uma palavra. Verdade. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Grupo Corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para junto conosco louvar e glorificar o nome desse Deus maravilhoso nesta noite. Se aumentar, ele vai microfone. Um momento, tá, irmão? Já aqui, Sem problema. bastidores aqui abaixo. Se aumentar, ele vai microfonar. Tá bom? Não lembro. Eu navegarei
eu adorarei ao Deus da minha vida e me compreender sem nenhuma explicação. Certo dia, eu estava com um problema em casa, né? Minha esposa está aí, está de prova e diz, testemunha disso, né? Que estava com problemas, que eu tenho uma casa pequena, né? Na mansão não, gente, na praia, lá em Itacuruçá. Aí, resultado, eu aluguei a casa e a inquilina me deu problema, né? A inquilina me deu problema e ficou um ano sem me pagar e as coisas dela dentro de casa e eu não conseguia nem pegar a casa de volta por causa da crise no Estado. Eu, pensionista do Estado, não conseguia receber, era uma verdade, não podia me pagar. Então ela veio morar aqui, mora ali perto, né? E depois me disseram por aqui que na verdade ela queria tomar a minha casa lá de Itacuruçá, né? Porque ela saiu da casa, veio morar aqui e largou as coisas dela na casa dela. Uma vinha é um pedaço de terra, tá lembrado disso? A senhora cantou uma música para mim naquele tempo, uma música no WhatsApp, falou assim: pastor Ricardo, eu não sei porquê, mas Deus está me mandando cantar uma música, tá lembrado? E a senhora cantou uma música. Aleluia. Eu estava com um problema seríssimo, irmãos, em relação a isso. Porque eu sou um pastor, eu não posso estar encostando ninguém na parede, ameaçando ninguém para cobrar nada. Eu não posso fazer isso. Não posso fazer. E ficou lá mais de ano e eu com problemas querendo recuperar a casa, porque na verdade é um dinheiro que me ajuda no final do mês. E uma vez, muito desanimado com aquilo, minha esposa viu, eu chegava do SEAS, ia direto na casa da moça, e todo dia, nada. Me disseram depois, na verdade ela faz isso com as pessoas, depois ela toma o imóvel das pessoas, quer tomar. Aí a irmãzinha Sandra lá no WhatsApp falou: pastor Ricardo, eu não sei porquê, mas Deus está mandando cantar uma música. A música, você lembra da música? Não vendo, ela nem lembra, tá vendo? Não dou, nem negocio. Ela cantou só esse pedacinho para mim. Eu com problema, precisando recuperar a casa, ela não sabia por quê, e cantou só esse pedacinho. Pena que os áudios se acabam, eles vão se apagando, mas fez parte, tá, irmã Sandra? Deus usou a irmã para me fortalecer, tá? Ela nem sabia, você não sabia que estava passando por isso. Não, ele falou que ele ia dar esse testemunho e eu ia ouvir. Deus preparou tudo. Tá vendo aí? Aleluia. Ela não sabia absolutamente nada do que eu estava passando, precisando recuperar meu pedacinho de vinha. E quando eu estava já me desanimada, ela canta e falei: não, Deus me fortaleceu, eu tenho que recuperar a minha vinha. Amém. Foi isso que aconteceu, irmãos. Deus trabalha. Aleluia. Deus trabalha. Aleluia. Tá bom? Aqui, irmã Sandra. Está com oportunidade. Glória a Deus. A senhora mora onde? Na Penha. Ela não sabia o que eu estava passando não, tá, irmão? Salve a igreja da paz do Senhor, né? Amém. Eu vou louvar, mas antes de louvar eu quero falar algo que eu estava ali sentada e eu não sei o porquê o Senhor trouxe no meu coração e mandou passar para a igreja. É um pequeno testemunho, eu não vou tomar muito tempo. Quando eu estava vindo, antes de eu dar o testemunho, teve uma moça que falou assim, ela mora lá na Penha e a minha irmã não sabia que ela morava lá na Penha. E ela falou: vocês vão para onde? E a gente falou que ia vir aqui, né? É Santa Cruz? Não, longe, né? E ela disse assim: mas tão longe. Tão longe. E eu fiquei olhando para ela e disse: é longe. Ele merece. E é pouco. Ele merece tudo isso e muito mais. Aleluia. Irmãos, eu quero falar para vocês que há 3 anos, há mais de 3 anos, alguns meses atrás, eu perdi um filho. Meu filho ficou pouco tempo na presença do Senhor. E um dia Deus levantou um vaso e falou para ele que havia um convite. E que se ele fosse, ele não ia voltar. Porque não ia perder ele para o mundo.
mas ele não vigiou, o convite veio, ele foi e realmente não voltou mais. E eu sofri muito, porque só quem perdeu é quem sabe. As pessoas dizem assim, é muito ruim perder um filho da irmã, mas você não sabe o tamanho da dor, da dimensão. É uma ferida aberta, que ela é aberta diariamente. Mas o bom é que a gente tem um Deus para nos fortalecer diante de tanta dor. E eu fui para o Rio Grande do Norte, porque eu não aguentei sofrer tanto aqui. A minha filha disse, mãe, tá bom a senhora viajar para o Norte para a senhora descansar um pouquinho lá. E eu fui. Você nunca sabia que eu ia, mas para onde eu fosse, eu ia ter que carregar essa dor comigo. Eu falei, eu vou. E eu fui para casa de uma irmã minha na Paraíba, e quando chegando na casa dessa minha irmã é muito atribulada, ela é aquelas pessoas que falam muito nome sem o contrário, palavras pesadas. E eu não fico perto de pessoas que falam esse tipo de coisa. Eu não sei o porquê, Deus não me revelou até hoje, eu não fico. Se falar qualquer palavra, tipo assim, estiver espraguejando alguém, eu saio de perto. Eu não consigo ficar perto de pessoas assim. Eu saio de perto, me incomodo, não consigo ficar. E eu fui para casa de outra irmã minha. E quando eu cheguei lá, minha irmã olhou para mim e disse assim, tu tá passando mal? Eu falei, tô. Ela disse, tá toda verde, tá estranha, tá amarela. E eu já não conseguia mais ficar em pé, irmã. Eu tava toda mole. Aí eu disse, eu não vou ficar aqui não, vou para casa de outra pessoa. E saí, fui para casa da viúva, da mãe da viúva do meu filho. Quando eu cheguei lá, eu falei para ela, Zuleide, eu vou deitar aqui, se alguém me chamar, fale que eu não estou aqui. Porque eu não queria ser encontrada e nem incomodada. E não conseguia mais ficar em pé e nem falar. Quando eu deitei na cama, irmã, olha, eu não sei. Eu estava ali, o Senhor me incomodou para falar isso. Quando eu deitei, o meu espírito, ele foi embora. Só o corpo que ficou em cima da cama. E eu senti, viu? O meu espírito foi indo. Eu fui vendo as pessoas falando muito baixo. E eu me dei no Rio de Janeiro. Eu vim parar no Rio de Janeiro. E o corpo, Deus me dava o discernimento que estava lá, no Rio Grande do Norte. Mas o meu espírito veio para o Rio de Janeiro, para casa de uma irmã. E quando eu chegava lá, você para chegar na casa de alguém, quase sempre tem que passar, porque tem casa que fica construída diferente. Sempre tem que passar pela porta da frente. E eu já me vi na cozinha, diretamente na cozinha. E Deus me levou ali. E quando ele me levou ali, ele disse que tinha me levado ali e me mostrou que ela estava doente, ela estava enferma, e realmente isso aconteceu na vida dela. E o Senhor dizia assim, eu te trouxe aqui para você cortar esse laço. E esse demônio que se levanta contra a vida da tua irmã. E Deus me usava no mover, dentro daquela casa. E de repente, quando eu cheguei perto da porta do banheiro dela, eu senti um vento muito forte, pastor Ricardo. Ele entrou dentro do meu ouvido e entrou e ficou. E quando esse vento entrou e ficou, Deus me deu o discernimento que eu não ia mais voltar. Ele disse, você não vai mais voltar. Eu te trouxe aqui, sela tudo, e o teu corpo está lá, e lá vai ficar. E se ele falou, irmão, que eu não ia mais voltar, é porque nem lá eu estava mais. Nem lá eu não estava mais, eu já não ouvia mais ninguém. E ele me deu realmente o discernimento que eu não ia voltar. E essa luta espiritual começou umas 2:30 da tarde, e quando eu consegui vir sair dela, já ia dar 6:30 da noite. Foi depois de muito choro, porque eu via o Senhor perto de mim assim, ó. Eu não vi o rosto dele, porque ele jamais vai mostrar a face dele, né? Mas eu via o Senhor assim, perto de mim. Eu sentia essa parte dele, da perna dele, eu via o Senhor Jesus perto de mim. E eu sei bem o que eu estou falando. Então eu estive com ele, só não lembro da face dele. Ele me deu o discernimento que eu não ia voltar mais. E para mim sair daquela situação, eu tive que prometer algo para ele. Para hoje eu estar aqui contando isso para os irmãos, para engrandecer e glorificar o nome do Senhor, e que a fé de vocês não venha ser nunca abalada. E o Senhor, ele falava comigo. Deus falava comigo assim, estás certa do que tu está me prometendo? E eu falei para ele, o Senhor já levou meu filho. O Senhor já levou meu filho, eu chorei muito, pastor Ricardo. O Senhor já levou meu filho. Me deixe eu retornar, que eu quero criar a filha dele na tua presença. Eu prometi isso para Deus, olha o que eu prometi para ele. Eu prometi algo que não é meu, uma responsabilidade que tinha que ser da mãe dela. Mas eu assumi essa responsabilidade com ele.
Irmã, mas por que a senhora está falando isso? Eu explico. Tome muito cuidado antes de prometer alguma coisa para o Senhor. Tome cuidado. Quando a gente promete, tem que cumprir aquilo que a gente prometeu para Ele, porque Ele não gosta que façam voto com Ele e retornem, olhem para trás. Ele não gosta, Deus não está nesse negócio. E dali por diante, eu consegui abrir os olhos. Quando eu fiz essa promessa para ele, eu abri os olhos assim muito rápido. Ele me trouxe e eu voltei muito fraca. Eu não conseguia ficar em pé. A pessoa que disse que teve o arrebatamento de espírito se levou, e ele retornou lá do outro lado. E ele conseguiu levantar da cama ou da rede do chão, assim como eu estou andando aqui. Ele está mentindo. Ele não consegue. Achou? Ele não consegue. Volta muito fraco. Fraco como se estivesse doente. Leva alguns minutos para a gente ter aquela força, aquela disponibilidade. E quando eu retornei, eu fiquei meio aérea. Como se eu tivesse acordado, tivesse tomado uns 3 diazepam. Porque parecia tudo tão assim, tão bagunçado na minha cabeça, assim, parecia que não tinha sido real. Sabe quando você tem um novo nome haverá sobre essa terra. Quem sabe esse nome seja o seu. Esse alguém que o Senhor vai levantar. Talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a sentar à mesa, como fez Davi. E esse novo vencedor que vai surgir tem no peito o coração cheio de amor, capaz de perdoar quem lhe feriu e de amar alguém que só lhe desprezou. Ele é exatamente igual a você, o seu perfil é de alguém que já sofreu. Deus está anunciando um novo nome, tem grande chance desse nome ser o seu. Você se sente tão pequeno em um vale escuro e frio. Seu gemido dói na alma e traz a pele o arrepio. Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante, aonde o doce fica amargo, porque a dor é estressante, aonde o grande pisa no pequeno, sem abraço está ferindo, você está matando, aonde a escada do sucesso é tão alta que os degraus se sobem escalando. Mas é nessa terra de gigante, dentro desse vale escuro, que Deus vai fazer você brilhar. Você pode se sentir tão pequeno, mas seu Deus é grande pra te levantar. Deus vai tratar e anunciar em alta voz pro universo ouvir. O pastor Ricardo falou comigo que eu poderia pregar até meia-noite. Assim, desse jeito não dá, não, né? Mas tudo bem. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um aqui. Segundamente, né, a minha esposa linda, maravilhosa, está aí filmando, né? Com certeza, né, dando uma força aí. Agradeço ao Francisco, né, todos os irmãos e o pastor Ricardo. Então posso, tá liberado? Amém. Até a Bíblia aí. Eu quero trazer uma palavra aqui para nós nessa noite, rapidamente, que eu não quero enfadar os irmãos, tá? Pode, sem problema algum, tá? Eu quero trazer uma palavra para edificação da nossa vida. A palavra que eu vou trazer é uma palavra que muitas das vezes algumas organizações, igrejas não tragam esse texto. Mas o texto que eu vou trazer é uma carta. É uma carta que é esquecida, grande parte, mas ela é muito rica para o nosso aprendizado, para o nosso projetos de vida. Então, essa carta que eu vou ler é uma carta muito importante, é pouquinha, mas traz um grande ensinamento para a nossa vida, para a nossa aplicação do nosso dia de hoje. Os processos na vida cristã, que todos nós passamos e chegamos até aqui hoje. Então eu quero que você abra a carta, é a carta de Filemão.
é uma carta boa. Amém? Eu quero abrir carta de Filemão. Verso de número 8. Aleluia. É para pregar mesmo? Não, fica à vontade. Sério mesmo? Fica à vontade. Estou nervoso. Amém. Você sabe o... Amém. Filemão depois de Tito. Amém. Já tem um maná ali esperando. Pode ficar tranquilo. Já vi no propósito. Amém. Diz assim, a carta a Filemão, verso de número 8. Capítulo 1, verso de número 8. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou Paulo velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, a qual no outro tempo te foste inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração, e bem quiseres conservar comigo, para que por ti e mim servisse nas prisões do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Paulo está preso em Roma, mas Paulo vai tratar de um assunto particular desse escravo chamado Onésimo, que era escravo de Filemão. Paulo está preso em Roma e, além do mais, ele escreve 3 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses. Segundo alguns teólogos vão afirmar que Filemão morava em Colossenses. Na primeira carta aí, no capítulo 1, no verso de 1, 2, Paulo, ele agradece aos seus cooperadores e aos irmãos que reuniam em sua casa. Mas o que a carta que Paulo escreve a Filemão, para tratar desse escravo, porque historicamente dizendo, os romanos, a população romana, 1/3 era dos escravos. E o escravo no tempo do apóstolo Paulo, na igreja primitiva, pastor Ricardo, é interessante. É porque eles achavam ser livre. Ele era um grande instrumento para a sociedade, mas não era. Era para os seus donos. Então eles poderiam ser um bibliotecário, eles poderiam ser homens que tocavam instrumento, um grande músico, mas na realidade, os escravos no tempo do apóstolo Paulo em Roma eram praticamente instrumento para os seus senhores. E Paulo escreve essa carta a Filemão, explicando isso para Filemão, porque Onésimo saiu de Colossenses e vai para Roma. E Paulo deixa claro isso na carta de Filemão, que Onésimo era um escravo que era chamado como inútil, mas o nome dele oficial significa útil. Então, Onésimo sai de Colossenses e chega em Roma. Em Roma tinha uma lei, que ele poderia ser um espetáculo, sendo capturado pelos romanos, para que ele pudesse ali ser escravizado pelos romanos e ser algo público, como estar no estádio, ser uma plateia para o povo romano. Mas algo que me chama a atenção é que Paulo escreve a Filemão o seguinte: receba esse homem, porque eu recriei nas minhas prisões. Mas não receba ele como escravo, Onésimo, mas receba ele como irmão. Paulo estava dizendo, talvez encontrando com Onésimo, eu posso conjecturar antes que não seja uma heresia. Talvez Onésimo falou assim: Paulo, como é que você está aqui nessa prisão? Paulo deve ter dito: eu estou preso na carne, fisicamente, mas a palavra de Deus está solta. Paulo falou isso para Onésimo, e Paulo escreve essa carta particular para entregar lá em Colossenses.
Em Colossenses capítulo de número 4, versos de número 10 ao 12, Paulo vai explicar para quem enviou essa carta particular, foi um cooperador chamado Tíquico. Olha o nome do boneco, Tíquico. E Tíquico leva Onésimo para a casa de Filemão para receber ele como amado irmão. Talvez você deve falar assim, pastor, o que essa carta está querendo nos dizer? O que ela está querendo trazer para nós? Muita coisa. Porque ela nos traz um processo na nossa vida cristã. A vida cristã, ela traz 3 processos. Um dos maiores revolucionários aí da igreja protestante foi Martinho Lutero. E Martinho Lutero diz que nós somos Onésimo como Onésimo. Então, esse processo, desses 4 processos, é a nossa vida até chegar aqui. Porque o processo na vida cristã passa como a história de Onésimo. Primeiro, nós passamos pelo processo da redenção. Nós somos mais culpados, porque Cristo morreu por nós. Segundo processo que nós vivemos na nossa vida, irmão Francisco, é da regeneração. Fomos regenerados por Cristo. O que é regeneração? Nós temos um novo nascimento. É por isso que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo de número 3. Ele disse que é necessário nascer de novo. Segundo algumas igrejas pentecostais onde eu estou inserido, acha que nascer de novo é mover, é mistério, é pular. Não! O que Jesus está querendo dizer para Nicodemos é o seguinte: o que é gerado do Espírito vai entender as coisas do Espírito. Quem é nascido da carne nessa terra só vai entender as coisas dessa terra. Porque se eu falar as coisas espirituais para você, Nicodemos, você não vai entender. Então nós passamos pelo segundo processo da regeneração. O terceiro processo para nós estarmos aqui é o processo da justificação. Nós fomos justificados diante de Deus. Ninguém pode apontar a você o seu erro, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós cremos na justificação. E o quarto processo, pastor, qual é? O quarto processo é o que nós estamos caminhando. É o processo da santificação. A santificação não depende de Deus, depende de nós. Então tudo é um processo na nossa vida até que nós possamos estar aqui hoje. Então, sobre essa questão de Onésimo, ela traz uma alegoria muito importante na nossa vida. É aqui que eu quero pautar. Eu não vou prolongar muito, pastor Ricardo, porque o maná já está nos esperando. Então, quais são essa analogia? A analogia que eu quero falar para você é essa carta de Filemão. É importante, Francisco. Elas mostram então nesses 4 processos: redenção, regeneração, justificação e a santificação que nós precisamos buscar isso. Depende de nós. Agora, essa analogia é o seguinte: é que Onésimo fugiu de Filemão, fugiu do seu dono. E na analogia, o pecador foge de Deus. O pecador sempre está fugindo de Deus. Por exemplo, nós pegamos a história de Davi, rapidamente. Davi lá comete adultério, converte cego e ele não confessa o pecado. Deus espera de nós, para que nós possamos ter um coração sincero e confessamos os nossos erros diante dele. E muitas das vezes não confessamos. Davi não confessou. Para uma mulher descobrir que ela está grávida demora um tempo. Não é do dia para o outro, pode durar uns 3 meses. E Davi não confessou diante de Deus. Deus, você não vai confessar? Não tem problema, tem profeta. E Deus envia o profeta Natan, explica tudo para Davi. Aí ele tem que confessar o pecado. Lá em Gênesis, Adão queria se esconder de Deus. Aonde estás, Adão? Gente, Deus é onipresente, Ele está em todo canto. Deus vê todas as coisas. Parece que Deus briga com o ser humano, parece, né? Mas não é. É porque Deus quer que todos nós tivéssemos um coração sério e confessássemos os nossos erros. Deus quer que quando você chegar, onde você seja, confesse os seus pecados, confesse os seus erros. Deus está pronto para te ouvir. Então, pecadores sempre fogem da presença de Deus. A segunda analogia para nós aqui é que Paulo
ele não cobrou nada a Onésimo. Cobrou nada. Na analogia, Cristo não cobra nada a gente. Ao contrário, ele se doou por nós. Glória a Deus. Quando Cristo doou por nós, Paulo escreve que a dívida, se ele tem devendo alguma coisa para você, Filemão, põe na minha conta. Porque Cristo pagou a nossa dívida. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus usa a expressão está consumado, Jesus está usando uma palavra de comércio que já existia no tempo judaico. Porque quando o devedor estava devendo, a pessoa, o camarada estava devendo, tinha como pagar. Quando ele arrumava o dinheiro, alguma coisa, ele falava, está consumado. Não devo mais nada. Jesus na cruz está consumado, ou seja, eu paguei a dívida deles, você não deve mais nada. Nós fomos comprados com preço de sangue. Isso aqui é maravilha da gente estar ceando aqui hoje. Você sabe o que significa isso? Significa muita coisa. Porque quando nós ceamos, nós estamos já dizendo, nós estamos esperando a sua volta e trazer à memória o que ele sofreu na cruz do Calvário. Então, cada momento de nós estarmos ceando e estarmos entendendo isso, nós acabamos caminhando de acordo com o que a palavra de Deus diz. Amém. Glória. Algo que me chama a atenção também é na terceira analogia. É que Paulo intercede a Filemão por Onésimo escravo. Cristo intercede por nós na analogia. Glória a Deus. Verdade. Deus intercede por nós, meu amado. Você sabe o que é isso? Paulo não precisa, de fazer algo extraordinário, não. Ele colocou isso e falou no coração de Onésimo: olha, se ele estiver devendo alguma coisa, põe na minha conta. Cristo já resolveu tudo. Ele é o nosso intercessor. Glória a Deus. Paulo escreve também dizendo, na carta de Filemão, que nós não precisamos, ou seja, Onésimo, ele tinha acesso direto, agora o apóstolo Paulo. E Paulo faz um acesso direto a Filemão. Na analogia, você tem acesso direto com Deus. O véu se rasgou. Paulo diz que Pedro diz que nós somos sacerdote eleito. Então nada pode, não quero dizer que a minha oração é mais poderosa do que a sua, não. Você tem acesso direto do trono da graça. O véu se rasgou de baixo para cima, mas de cima para baixo. Você tem acesso direto. Então o que Deus deseja de nós é um coração puro e sincero diante dele. E reconhecemos estes 4 processos para que nós possamos estar caminhando de acordo com a palavra de Deus e que nós também temos esse acesso direto a Cristo. Você tem acesso direto a Cristo. Não deixa ninguém te enganar. Não, porque ora, o pastor ali é poderoso. Não, querido, você também, essa oração é poderosa. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você é uma pessoa justa. Eu não estou aqui desqualificando um pastor, um presbítero, não. Isso foi um cargo para eles que foi direcionada para essas pessoas estar de acordo, para ensinarem a realidade para vocês. O que vocês têm que colocar no coração de vocês, têm acesso direto também com Deus. Amém, pastor? Paulo faz um jogo de palavra no verso de número 5. Ele fala o seguinte, que o nome de Onésimo é útil, mas quando ele fugiu ele era inútil. E na analogia? É porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na nossa vida. Isso é um novo pensar, um novo agir, um novo falar. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então nós vamos caminhando de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É por isso Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, no verso 31 e 37, ele diz: o que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, porventura não dará a ele todas as coisas? Quem tentará contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica? Quem os condenará se Cristo morreu? Está à destra do Pai intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou perigo, ou a espada, mas como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas sobre todas essas coisas somos mais que vencedor por aquele que nos amou, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos em Cristo, nós reconhecemos que nós somos Onésimo. Precisamos disso, pastor Ricardo, reconhecer esse processo. E quando nós reconhecemos esse processo, nós estamos caminhando, irmão Francisco. Nós estamos caminhando. Então, o que nós temos que fazer, pastor? Dar as mãos. Foi o que o pastor Ricardo falou. Amar uns aos outros. Eu não faço parte da igreja do pastor Ricardo. A Sandra não faz parte da minha igreja, de outra igreja, né? As duas faz parte, né? Tem os irmãos, né? Os outros irmãos de outros ministérios também que faz parte da igreja que eu pastoreio. Então, essas coisas que nós devemos ter em mente. Então, nada vai poder separar do amor de Deus em Cristo Jesus na sua vida. Então, tudo que vir para você, essa convicção que você tem que ter. Eu não consigo entender pessoas que aceitaram a Cristo, qualquer coisa, ai, já estou indo, não estou conseguindo mais, está difícil para mim, difícil está para todo mundo. O Evangelho é uma convicção, não é emoção. O Evangelho é que os apóstolos sofreram, morreram em nome de Cristo. Eles não morreram porque sentiram a unção, porque o fogo desceu, não porque a porta que Deus abriu é bênção para a tua vida. Eu entendo tudo isso. Mas eles morreram por amor a Cristo e por tudo que Ele tem feito em prol da vida deles, que Ele ofereceu a vida eterna. Nós somos o Onésimo. Somos escravos. Não do homem, mas agora escravos de Cristo. Vamos guardar essa palavra, amém, pastor? Vamos receber essa palavra e que Deus abençoe a cada um de você e que Deus continue a cada momento usando cada um de vocês para que a gente possa crescer cada vez mais. Isso aí é chuva de bênção. Isso aqui nada atrapalha, né? A chuva não atrapalha a vida do cristão, né? Tem gente que nessa hora não está chovendo, virou derretendo no meio do caminho. Mas não tem problema. A gente tem que ter uma visão de graça, não uma visão legalista. Porque quando nós temos a visão legalista, pastor Ricardo, parece que nós queremos dominar a vida das pessoas. Mas não é isso. Porque quando nós entendemos a vida da ovelha, a ovelha entende a vida do pastor. Não é verdade? Então, quando a gente entendemos isso, não é porque nós estamos aqui, somos especiais. Não é porque nós somos melhores do que os outros, não. É porque a graça de Cristo te alcançou. Nós somos escravos de Cristo, fazemos por amor a Cristo. Nesses processos que nós passamos, redenção, justificação, regeneração e santificação depende de nós agora. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Já falei muito. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Vai. Irmã Sandra, leva um abraço, né? Pastor Erivaldo, não é isso? Pastor Erivaldo e a Maria também, né? Leva um abraço para o pastor Erivaldo, faz parte lá juntos, compartilhando a tua palavra, sendo alimentados por ti. Sim, queremos Deus. Te agradecer pelas mensagens, Senhor, que aqui foram pregadas, pelos louvores que foram cantados. Queremos te agradecer, Senhor, pelos irmãos que aqui estiveram conosco, que vieram, Senhor, nos fazer uma visita. E esperamos poder um dia retribuir essa visita, Senhor, com muito carinho. Colocamos todos nas tuas mãos, como ministros da tua palavra, colocamos todos nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, por tudo que foi feito aqui. Obrigado ainda por tudo que vamos fazer ainda, Senhor, porque será tudo de acordo com a tua vontade. Obrigado pela mensagem final, que falou muito aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, consolação e direção do Espírito Santo de Deus esteja com esta igreja, igreja primitiva, ministério da reconciliação. Estejam também com todas as ovelhas do Senhor Jesus que estão espalhadas pela face da terra pelos séculos dos séculos. Povo abençoado do Senhor disse: amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Essa música é difícil, Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou sentindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo,